Estejamos todos em paz. Com a alegria que a gente retorna para a sala de aula, né? Todas as vezes que a gente vem para a casa espírita, a gente deve vir com o coração aberto, porque a doutrina espírita tem essa característica toda especial. Nós vamos estudar a doutrina espírita, porque somente através do estudo a gente vai conformando o nosso proceder. E nós só conseguimos modificar alguma coisa internamente através do conhecimento. E esse conhecimento tem que estar de acordo com a nossa consciência. Afinal de contas, somos individualidades em busca da perfeição, num processo de evolução. E cada um de nós tem características e já experimentamos coisas que somente a gente sabe. Claro, existe uma lição comum a todas as pessoas que no mundo moderno foi atribuído ao Evangelho. O Mestre Jesus traz as lições que tocam individualmente a cada coração, a cada momento, a cada instante. Só que o Evangelho sozinho não produz aqueles milagres que normalmente a gente solicita nas nossas preces. Não é? Cada vez que a gente vai orar, a gente solicita um milagre, que faça uma mudança nisso, uma mudança naquilo. Tem um detalhe para todos os seres humanos. Nós aprendemos, como espíritos de terceira ordem que somos, através da repetição. Nós vamos repetindo as coisas e repetindo, até que um dia a gente toma consciência, adquire o conhecimento necessário e a gente aí se modifica. Essa é uma das essências da individualidade, aprender por repetição. Alguns precisam repetir menos e outros mais, porque cada um tem seu time, cada um tem seu tempo nesse modelo de transformação. E uma das lições significativas do Evangelho que Jesus traz para o nosso conhecimento é essa modalidade da escolha através de um processo dual. Por que dual? Olha, nós somos espíritos, mas para tomarmos consciência de que somos espíritos, estamos encarnados, materialmente falando. Poucos de nós, apesar de já convivermos com a doutrina dos espíritos há mais de 150 anos, ainda não temos consciência plena de que somos espíritos. Nós pensamos até que a individualidade nossa se dá através do corpo que nós estamos habitando nesse exato instante. Então, o processo da dualidade, ele é consequência para um aprendizado efetivo de um processo de libertação para um conhecimento interior, interno, meu, da minha individualidade, que ela não possa ser confundida com a personalidade que eu estou adquirindo agora. Um exercício fácil. Alguém se lembra qual era o seu nome antes de nascer? Tem alguma coisa, não é? Que a personalidade adquirida agora requer um nome, não é? Um número, um registro. Então, essa identificação da personalidade é material, é da matéria. Ela diz referência ao corpo que eu estou habitando
nesse exato instante. E Jesus traz essa lição de que nós não podemos servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e às riquezas, ou, utilizando o nome em hebraico, a Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E essa passagem, ela vem sendo trabalhada há alguns milênios. E hoje, como é que a gente pode fazer essa escolha? Como separar Deus das riquezas? Como separar o espírito da matéria? Como é que eu consigo viver num mundo onde a minha cultura é essencialmente capitalista? Capitalista no sentido de que nada tem além do capital. O capital é quem determina como é que eu devo agir. Como é que eu posso viver num mundo, numa cultura, onde o capital, onde a moeda é mais importante do que o conhecimento que eu tenho sobre mim mesmo? Como é que o Evangelho pode me auxiliar nessa busca, nessa procura? Nós vamos ver algumas passagens, né, do Evangelho onde foi possível a gente entender a interpretação daquilo que Jesus quer que nós entendamos. Como separar, como servir a Deus e a Mamon. Uma das passagens interessantes, que é bem conhecida de todos nós, é aquela passagem sobre Zaqueu. Na época, entre o povo hebreu, o que tinha de pior na sociedade era o coletor de imposto. Né? Até mesmo no mundo capitalista, como nós vivemos, o coletor de imposto é complicado. E ele começa já esse mês, né? Me parece que a partir de segunda-feira, né? Tem até uma data previamente marcada que, olha, é um sufoco para todo mundo. Mas desde aquela época era assim. Olha, a sociedade dizia, o coletor de imposto, esse cara não serve, é muito ruim, não tem jeito, de qualquer forma ele vai para o inferno. Mas Jesus vai àquela cidade e Zaqueu resolve conhecer Jesus. Resolve conhecer Jesus. Tinha um detalhe importante. Zaqueu tinha uma pequena estatura. Para sair à rua, ele não ia sozinho. Ele era acompanhado lá de um bocado de guarda-costas. Porque ele sozinho, a turma não ia gostar muito, ou ia gostar muito de vê-lo só ali na praça. Zaqueu, de pequena estatura, resolve ver Jesus em sua passagem por aquela localidade. E o que é que ele faz para aumentar de tamanho? Ele sobe numa pequena árvore ali no local. E ao subir nessa pequena árvore, ele consegue ver por sobre a multidão. E conta a parábola, conta o Evangelho, que Jesus, ao levantar a vista, consegue ver Zaqueu naquela altura, um pouquinho mais alto. E imediatamente o que é que o mestre diz? Desce daí, Zaqueu, porque eu quero passar a noite hoje lá na tua casa. E o burburinho é geral. Desde aquela época já tem esse negócio de fofoca. Não sabia, pensei que isso fosse um negócio assim novo. Entre os espíritas eu sei que isso não existe. Tem países por aí que tem essa história. Eu estou contando recentemente, porque de vez em quando a gente lê esse negócio de Facebook, né? Instagram, e aparece muito dessas coisas. Mas o pessoal já começaram a dizer, olha, como é que Jesus vai à casa de Zaqueu? Uma pessoa dessa, que não tem nenhum sentimento com o próximo. E Jesus vai mesmo assim. E ao chegar lá na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu diz, olha, Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e dar aos pobres.
E se eu fiz mal a qualquer pessoa, eu vou retribuir ou restituí-lo por 4 vezes mais. E Jesus, naquele instante, diz: olha, muito bem, a sua casa hoje foi abençoada, você demonstrou ter um bom coração, é filho de Abraão e, portanto, deve estar rumo à salvação. Isso é o que está lá no Evangelho, mas, no caso, não seria a salvação. A gente vai entender que essa salvação seria o processo de evolução. Olha aqui, tem algumas estruturas nessa passagem do Evangelho que a gente precisa, aos poucos, esclarecermos. Quem é daqui que não gostaria de ver, ou de estar, ou de ter Jesus em sua casa? Quem é de nós que não gostaria? A primeira providência é fazer como Zaqueu. Elevar-se. Eu preciso sair dessa rotina, eu preciso sair dessa condição que eu vivo nesse instante e elevar-me, subir a um sicômoro, colocar meu coração mais para o alto, entendendo que o alto é um padrão de vibração melhor do que esse corriqueiro que nós temos todos os dias. Porque raramente, com esse estado mental que nós nos encontramos, a gente não consegue sentir a presença do Mestre. A gente não consegue sentir. Porque o nosso padrão vibratório, a nossa ocupação, está para outras situações da sociedade, da cultura, do trabalho, da família. Mas é necessário que a gente saia dessa sintonia, que nós queiramos ter um impulso de vontade para nos dirigirmos ao Mestre, para que Ele nos veja. E, na verdade, não é que Ele queira nos ver, é que nós precisamos que Ele entre em nossa casa. E esse é o primeiro caminho da nossa mente. Elevar os nossos pensamentos ao alto, entendendo alto, sair desse processo comum, aprender a orar, por exemplo. Às vezes as nossas orações, que deveria ser um contato, não da personalidade, mas da individualidade, gerenciando as evoluções que vêm dos benfeitores através do nosso Pai Celestial, que toca o nosso coração, as nossas preces são preces da personalidade. São preces que são evocadas apenas para nossa satisfação pessoal. E pessoal da personalidade, e não da essência do Espírito que nós somos. Então, esse processo de elevar-se é o primeiro sinal de que Jesus com certeza entrará em nossa morada, e entenda que essa morada não seria apenas a nossa casa, como nós a erguemos com as paredes e os cômodos, mas a casa, o coração, a sede do pensamento. Esse é um dos aspectos que Jesus nos mostra. Olha, não dá para servir aos dois senhores. Porque quando Zaqueu não se ocupava, ou não se preocupava, ou não pensava em Jesus, o que era que ele fazia? Ele apenas se dedicava à matéria, a buscar o chamado vil metal. Importante? Não deixa de ser importante. Mas quando ele entendeu que aquela estrutura, por si só, não iria fazê-lo superar as dificuldades, ir mais além, ele começou a desapegar-se. Esse é um dos modelos que nós precisamos nos dias atuais para fazer uma escolha entre Deus e as riquezas, é entender o desapego. Entender o desapego.
É fácil desapegar? Não é. Pode ter certeza como não é fácil desapegar. Porque o desapego quer dizer que nós deveremos estar conscientes de que a qualquer momento nós vamos nos separar de todos e de tudo. O desapego quer dizer que nós não deveremos mais sentir nenhum pensamento que nos leve a tomar posse, seja de alguém, seja de alguma coisa. Simples. O processo de pensar nessas figuras é escatológico. Dói muita gente. Não é? Tem muita gente procurando o consultório do Dr. Rui para tentar resolver esse problema de escatologia. Morrer é um problema. Eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. Mas ninguém morre. O processo da separação é desapegante. Nós temos até os vícios de linguagem, né? Meu esposo, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, meu dinheiro, meu carro. Olha, para a gente comunicar-se, tudo bem, mas quando esse meu passa a ser uma posse que domina o coração, que domina o sentimento, aí começa a haver dor e sofrimento. Começa a ter sentimentos mais inferiores, mais pegajosos, mais sensíveis à matéria. Muito sensível à matéria. Até certo ponto, isso é compreensível. Mas como? Como é compreensível essa história de nós estarmos apegados? Olha, eu já li, e os benfeitores espirituais sempre nos dizem que o desapego é o melhor. E eu estou trabalhando para o desapego. Sim, mas o que é que você entende por desapego? O que é que eu entendo por desapego? Eu já pensei sobre isso. Eu já refleti individualmente, como Agostinho falava, ou como ele nos orienta. Olha, é bom passar em revista tudo aquilo que nós fizemos a cada dia. Num desses dias eu já pensei como é que eu vou desapegar. Eu já pensei, por acaso, que quando eu encarnei, o que foi que eu trouxe na minha encarnação? Enquanto espírito na erraticidade, eu encarnei em um corpo, e o que foi que eu trouxe? Será que eu já pensei que a encarnação é o começo da desencarnação? A encarnação é o começo da desencarnação, porque só desencarna quem está encarnado. Não é assim? Não tem jeito da gente desencarnar se estivéssemos na erraticidade. Se eu vou desencarnar, o que é que eu consigo levar a partir do desencarne? Outra lição importantíssima que vem no Evangelho e que vai servir de base para nós escolhermos a quem servir. Jesus diz: cultive tesouros que você consegue levar onde você for. Onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. De que tesouros o mestre está fazendo? Ou está falando? Ou está nos chamando a atenção? Porque eu não sei por aqui pelo bairro, pode ser até que seja diferente, mas nas localidades que eu conheço mais, quando as pessoas desencarnam, eu não vi enterrar junto
a conta bancária, o carro, a casa, a roupa, eu não vi. Nem as pessoas mais amorosas, né? Mais amorosas. Olha, eu amo você, você está morrendo, eu vou morrer junto, porque eu te amo. Não acontece. Não é verdade? Não é verdade? Então, será que nós estamos pensando a respeito desse assunto? Sem medo. Sem medo. Tá? Se nós estamos apegados ainda à estrutura da personalidade, isso é extremamente comum. Entendam que nós, como espírito de terceira ordem, só vamos participar de um processo de evolução ou de adquirir uma consciência cada vez mais ampla e com um conhecimento cada vez melhor, partindo do conhecido para o desconhecido. O conhecido é o corpo que nós temos. Essa estrutura que nos faz viver num mundo fenomenal, que faz com que a gente movimente o microfone, que a gente passe troco, pague uma conta, compre algo. Esse corpo é o primeiro ponto do conhecimento. É a partir do corpo que a gente vai passar a conhecer o espírito. Mas para esses conhecimentos que são mais transcendentais, que saem do fenômeno, do mundo fenomenal para o mundo noumenal, do mundo material para o mundo espiritual, é necessário que nós tenhamos uma base estruturada em crenças. A crença fundamental para que a gente possa fazer esse exercício é a crença em Deus. Se nós não acreditarmos em Deus, vamos utilizar o princípio que algumas doutrinas aplicam por aí, que o paraíso é vivido na terra pelo dinheiro que você tem. Na verdade, se você acredita nisso, ótimo. Chegará um ponto, chegará um tempo na sua existência em que você vai tomar consciência do mundo transcendental e vai dizer que a verdadeira vida não é essa, não é a orgânica. Tá certo? A gente vai mais além, a gente consegue pensar um pouco mais além. Tem um fato interessante de um conhecido lá do interior. Ele ouviu uma palestra, uma pregação a respeito dessa história de desapegar. Se dizia, olha, os bens materiais, na verdade, não é posse de ninguém. É mais um empréstimo que nós recebemos. Porque até o corpo que a gente habita, a gente não traz. Não é verdade? Quando a gente vai encarnar, quem é que nos dá o corpo? São os nossos pais. Eles oferecem esse corpo para que a gente habite ali e depois a gente vai retornar. É ideal, inclusive, não é? Que a gente até devolva, né? Ofereça para outro encarnante um corpo que foi produzido pela nossa união. Então, um amigo viu essa história, ele era um grande fazendeiro, e chamou o palestrante e disse, olha, eu vou levar você para a minha casa, para a minha fazenda. E mostrou a fazenda, mostrou a plantação de cana, e quilômetros de cana, andou para lá, andou para cá, mostrou, veio para o terraço da casa grande, sentou, começou a tomar um suco, e disse, você viu a quantidade a minha plantação? Vi. Pois isso daqui eu comprei, paguei com meu dinheiro, estou fazendo investimento, e isso daqui não é meu? Me responda, isso daqui não é meu? Então um amigo chegou para ele, olhou assim e disse, olha, daqui a 100 anos eu respondo essa pergunta. Tem alguma coisa que é nossa efetivamente? De toda essa estrutura que nós, às vezes, nos degladiamos com os outros, tem alguma coisa que, na verdade, seja nosso e que a gente leve onde quer que nós estejamos?
Jesus chama isso de tesouro, e esse tesouro é exatamente o conhecimento, não é assim? O conhecimento, a memória, a consciência que nós temos sobre nós mesmos. Mas o que é que a gente pode fazer que melhore essa nossa escolha nesse processo de dualidade? Os orientais dizem que se a gente quiser desapegar, nós precisamos não desejar nada, ou seja, nada desejar, mas também nada recusar. Não deseje nada, nem recuse nada. Essa é a melhor forma para a gente ir desapegando, fazendo desapego. Mas isso não quer dizer que nós devemos ser indiferentes, nem tampouco pegar aquilo que nós já estamos utilizando e destruir, jogar fora, não fazer absolutamente nada de bom com aquilo. Porque tem a outra parábola que Jesus nos ensina sobre os talentos, sobre aquilo que a gente recebe e que nós precisamos prestar contas. E aí vem outro lado muito mais especial. Olha, se você não teve o devido cuidado de aprender no mundo material, se você não aprendeu a cultivar esses conhecimentos da base da matéria, como é que você vai querer conhecimento do mundo espiritual? Se você não sabe conduzir o mais simples, como é que você vai trabalhar com o mais sofisticado? E o processo de evolução é do mais simples para o mais sofisticado, do conhecido para o desconhecido. Então, desapegar não é ser indiferente, é ter a consciência de que aquilo que eu digo que possuo só será verdadeiramente possuído quando eu desencarnar e levar. Simples assim. Pode até doer, mas é simples dessa forma. Quando eu desencarnar, o que eu possuo, eu levo. Se conseguir se conscientizar desse processo, olha, nós já estamos assim com uma vida extremamente facilitada e os benfeitores vão ficar extremamente satisfeitos conosco. Mas dentro desse movimento que a gente precisa fazer para ir quebrando os laços da cultura, os laços materiais, e transformando isso em laços verdadeiros, essências verdadeiras para o espírito, nós iremos pouco a pouco trabalhando com uma virtude que é fundamental: tolerância. Precisamos ser tolerantes. A tolerância, ela abre o nosso campo mental de forma que a gente passe a compreender que o outro que está em nosso derredor é igual a mim. Que o outro que está em meu derredor tem a mesma liberdade que eu tenho. E liberdade, olha, é o primeiro sinal de felicidade que a gente pode conquistar num planeta de provas e expiações. Como assim? Vejam o que Jesus nos orienta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, essa liberdade é felicidade, ser livre. Mas para ser livre eu preciso ser igual. Para ser livre eu preciso ser igual. E a igualdade me diz que eu só consigo se eu tiver consciência da crença em Deus. Porque a crença em Deus me diz que todos nós, indistintamente, somos filhos de Deus. Não é verdade?
E se nós somos filhos de Deus, somos todos iguais. Essa base do conhecimento da liberdade e da igualdade, ela vem com a tolerância. Ela vem com a tolerância. Porque se eu entendo que sou livre e sou igual a todos, e esse sentimento, meus irmãos e minhas irmãs, é individual. Ser livre e igual é uma vontade própria, é o esforço da minha vontade. É esforço meu. Porque só aí, sabendo que eu sou livre e igual, eu vou trabalhar com toda a humanidade que nos cerca, independente do seu grau econômico, social, cultural, eu vou começar a exercer um processo que vai fazer de mim, ou trazer em mim, o verdadeiro desapego, que é a fraternidade. Então, dentro desses 3 princípios básicos, advindos da tolerância, eu vou conseguir entender que sou livre, e os benfeitores espirituais nos ensinam nos livros dos Espíritos que para sermos livres, nós precisamos aprender a pensar, a liberdade de pensar, que é a primeira essência para o livre arbítrio, para aquilo que nós podemos escolher, e são das escolhas que essa liberdade aos poucos vai se ampliando, a partir do processo de escolha. Não tenham medo de escolher, escolham. Não sejam videntes, nem pré-cognitivos. Eu só vou escolher se eu souber se vai ser certo ou não. E aí ainda vou conversar com Soninha. Olha, Soninha, você me ajuda a escolher? Quando a escolha é um processo meu, eu tenho que aprender, eu tenho que utilizar as variáveis, eu tenho que ter todo esse modelo experimental que eu já fiz até então, para fazer minhas escolhas. Eu só vou saber se vai dar certo ou errado após a escolha. Não tenhamos medo de fazer isso, porque aí vem o exercício. Lembrem-se, nós aprendemos pelo modelo da repetição. Nós aprendemos pelo modelo da repetição. E o modelo é tão repetitivo que ele é semelhante a um reflexo miotático. Um reflexo miotático é um movimento orgânico incondicional. Por exemplo, a gente pisca o olho, né? Agora todo mundo está vendo que está piscando. Tal. Antes estava piscando, mas você não precisa saber, porque não necessita que você exercite o pensamento sobre isso, que você escolha pestanejar ou não. O coração bate, o pulmão estende e distende, nós estamos com o pé no chão, uma série de detalhes que não necessita que nós estejamos focados a respeito, porque nós repetimos tantas vezes aquilo que ele se tornou um reflexo automático. No caso do processo de evolução, não adianta ser apenas automático. Ele precisa ser um modelo consciente. Ele precisa ser um modelo consciente. Que eu participei com o meu esforço, assim, para conquistá-lo. Então, todo o processo virtuoso que me leva a fazer uma escolha é um processo repetitivo. Não automático, mas consciente. E se alguém perguntar, e se a minha escolha foi errada? Então escolha para acertar. Escolha para acertar, mas a minha escolha foi a melhor. Então escolha para melhorar cada vez mais. Porque não tem algo que seja essencialmente bom que não possa melhorar, nem algo que seja essencialmente ruim que não possa piorar. Todos os dois. Tá certo? Em todos os dois modelos. O importante no processo de como é que eu devo escolher no mundo atual é também o discernimento. Usa o discernimento.
Analisa cuidadosamente o que é que está acontecendo com você. Não seja uma pessoa de chofre. Não, é assim, é desse jeito. Como diziam os matutos lá no interior, o pau que nasce torto, morre torto. Não é? Pode ser até assim com as árvores, porque elas não se movimentam, não tem nem como se endireitar. Mas nós não somos árvores. Nós podemos nos consertar e nos endireitar no momento que nós quisermos. Então, discernir. Para discernir, eu não posso pender nem para um lado e nem para o outro. Eu preciso buscar a verdade de todos os lados. Eu preciso entender no discernimento o que é certo e o que é errado, não por aquilo que eu conheço para fazer a inferência nem a referência, mas porque eu procurei ver se estava correto ou não. Por exemplo, num processo de discernimento, eu vou dizer que todo mundo que está à minha direita está do lado do relógio. É verdade? Todo mundo que está à minha direita está do lado do relógio? Ah, o irmão que está sentado lá no banco, lá atrás, diz, alto lá, Fernando. Está errado. Todo mundo que está à minha esquerda está do lado do relógio. Como é que eu sei se é verdade o que está à direita ou se é verdade o que está à esquerda, se eu não procurar ver, verificar, sentir o lado direito e o lado esquerdo? Esse é o processo que o discernimento, enquanto virtude, traz no movimento de nossos corações, que é o que vai facilitar a gente ir procurar o nosso caminho certo, procurar a quem é que nós devemos, na verdade, servir. Tá? Digo nós, porque isso é importante para todos. Quando a gente faz uma escolha correta, o padrão vibratório que a gente gera, a luz que nós geramos com a escolha correta, ilumina todos que estão nessa caminhada. É muito bom sentir a vibração boa do coração que está trabalhando para o bem. No discernimento, a gente tem que ter um contentamento. Nós precisamos entender que tudo que está acontecendo conosco nesse momento, nessa existência, serve para a gente aprender a evoluir. Mas tudo que acontece, de bom ou de mal, entendendo que de bom e de mal é aquilo que eu sinto com o que está acontecendo comigo. Então, tem uma coisa com o meu irmão ou minha irmã que acontece, que ela diz ou ele diz que é de mal, que eu olho para ele, mas se a minha vida fosse somente desse jeito, eu já estaria no paraíso. Porque as variáveis que eu tenho é diferente do outro. Então, escolher, não é, contentar-se com o que está acontecendo é extremamente importante. Extremamente importante nesse momento, nesse modelo de escolha que a gente precisa fazer. Tá? Seja para procurar um lado ou o outro. Seja para procurar um lado ou o outro. O correto seria que cada um da gente pudesse estar servindo a Deus. E não servindo a Deus, tá? Servindo a Deus. Por quê? Porque é o processo de evolução espiritual. Se eu entendo que Deus criou todas as coisas, se eu entendo que Deus criou todos os seres, se eu entendo que Deus está em todos os locais, o que é que, na verdade, não foi criado por Deus? Já pensaram para responder essa simples pergunta? Bem simples. Mas olha, isso aí vai me fazer o que de melhor? Vai facilitar a gente a pagar as contas da gente com mais tranquilidade,
não é? Pagar a passagem de ônibus sem problema nenhum, sem reclamar. Aumentou o combustível, vamos pagar o aumento de combustível, o que é que a gente pode fazer? Essa consciência de conviver com os problemas que são comuns à cultura, que é de identificação da personalidade, eu preciso aprender a separar. Lembram-se do outro ensinamento de Jesus? Dai a César o que é de César. Dai a personalidade, dai ao corpo o que é do corpo. E ao espírito o que é do espírito. Eu preciso entender essas necessidades orgânicas? Sim. Mas que elas não sejam superiores às necessidades espirituais. Como é que eu posso ver se eu estou trabalhando mais para o corpo do que para o espírito? Analise o seu dia a dia. Veja, por exemplo, se num determinado momento alguém precisa da sua ajuda e você vai dizer, não, agora não, vem mais tarde, porque eu acabei de vir do trabalho da casa espírita, estou muito cansado. Analisa. Se a gente está deixando de ajudar a alguém, porque a gente está tendo a necessidade de recuperar as energias do corpo. E a gente sabe que o corpo é efêmero, é rápido, é rápido. O corpo é rápido. Quanto tempo dura um corpo físico? Quanto tempo? Entendem o processo? Mas quanto tempo dura para a gente ajudar alguém? No processo de escolha para servir a Deus e a Mamon, a gente não pode perder nem um instante de ser útil. Nem um instante de ser útil. De ajudar ao próximo, de ajudar a nós mesmos. Não no sentido egóico, mas no sentido de estar disponível para aquele laço fraternal que a gente tem que ter com todos os seres humanos, indistintamente. Não existe lado, oposição, sectarismo para quem quer ajudar. Os mestres que orientaram a humanidade em todos os modelos de cultura que nós temos em nosso planeta, sempre disseram: faze ao próximo o que gostaria que o próximo vos fizesse. Então, estar sempre disponível para essa estrutura do bem é fundamental. Fundamental. Para aquele que já teve contato com algum princípio de religiosidade. Para aquele que já tem uma semente do bem implantada no coração. Sempre está disponível. Mas o meu corpo está doente. Qual é o corpo que não está doente? Olha, se a gente for partir para o que a Organização Mundial de Saúde diz que o que é saúde, quem é que não está? Não é? Um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. 4 níveis. Se tivermos em desequilíbrio qualquer um desses itens, nós não estamos com saúde. E num planeta de provas e expiações é complicado a gente, não é, estar bem nesses 4 níveis. Entendem o processo como é simples, mas ao mesmo tempo requer uma reflexão constante. Uma reflexão constante. E Jesus, ele arremata o processo de escolha quando ele diz: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Ele não diz assim, que os espíritas amem os espíritas, que os muçulmanos amem os muçulmanos, que os taoístas amem os taoístas.
amem uns aos outros. Mas para que o amor aconteça, não é para eu ficar esperando que o amor chegue em mim. Exatamente o inverso, sabe, Soninha? É preciso que o amor saia de mim. Todos nós, indistintamente, temos o coração sensível ao bem. Todos. Mesmo aqueles que nós entendamos, por alguma razão, que seja a pior coisa do mundo. Todos nós. Mas por que todos nós temos o coração sensível ao bem? Vem do princípio, vem da crença experimental, que é, somos filhos de Deus. Por isso que essa crença ela tem que ser aos poucos fundamentada e consciente, gente. Para ela não ser apenas um jargão religioso. Você crê em Deus? Sim, eu creio em Deus. Sim, você crê em Deus por quê? Porque eu estou querendo um empréstimo e eu sei que o senhor, como gerente, acredita em Deus e eu estou aqui exatamente para isso. Não vai servir. Não serve para esse momento. Tá certo? Não tem como. Porque você está destoando da sua própria consciência. Por isso que às vezes é muito interessante a gente compreender por que é que algumas pessoas dizem que não acreditam em Deus. E se você for questionar o porquê, ele vai dizer, eu não acredito no Deus da religião. Porque, na verdade, qual é a religião de Deus? Qual é o povo na terra que não acredita que tenha sido escolhido por Deus? Quando essa crença é do indivíduo. É o primeiro contato que eu vou ter com o Criador de uma forma que Deus é o desconhecido, e na verdade o é. Na verdade o é. Porque como é que Jesus nos chama para o processo de reflexão, para o conhecimento da divindade? Ele diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Mas, ao próximo, como a ti mesmo. Olha, o que Jesus quer dizer é que eu tenho que tirar o amor que está dentro de mim, aplicar esse amor a uma pessoa, ao próximo, aquele que está em meu derredor, e o próximo é qualquer pessoa que naquele instante tenha necessidade. Porque daí sim eu vou partir para essa variável da crença estruturante que é Deus. E quanto mais esse amor sai de mim, maior será a consciência do princípio criador. Maior será a consciência do princípio criador. Porque senão ele vai passar a ser apenas e tão somente um jargão religioso, e não o despertador da religiosidade, que é a conquista das virtudes dentro de nós, dentro de cada um de nós. Então vejam bem, no processo de como é que a gente aprende a fazer a escolha entre a riqueza e o Criador, é um processo que requer algum esforço correto. Nesse princípio, o mestre não está dizendo que ninguém deva ter riquezas. Não é isso. Não se condena a riqueza nem o rico. Mesmo quando Jesus conta naquela parábola, dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar nos reinos dos céus. O que o mestre está dizendo é que aquele que é apegado à estrutura da matéria, dificilmente reconhecerá o reino de Deus dentro dele. Dificilmente fará esse reconhecimento. Mas as riquezas são extremamente importantes. E quanto mais tem o processo de desenvolvimento tecnológico, nessa caminhada entre
o planeta de provas e expiações e um planeta de regeneração, mais riquezas nós vamos precisar. Mais riquezas serão necessárias. Olha, observe quanta riqueza foi destinada para que a gente tivesse uma vacina para controlar um vírus. Uma estrutura praticamente insignificante, que não dá para a gente medir, a gente só consegue olhar através do microscópio eletrônico, de alta definição, mas que foi necessário se gastar. Se não houvesse um desprendimento para que essas riquezas fossem aplicadas no benefício da humanidade, e cada um de nós é presidente do nosso mundo. Cada um de nós é rei do nosso mundo. Já diziam os antigos e os novos também, né? Em cada cabeça um mundo, né? Em cada cabeça um mundo. Ou seja, eu sou o senhor de mim mesmo. Eu tenho que entender isso. E não adianta controlar o mundo dos outros. Controlar os mundos dos outros. Olha, faça o que eu digo, porque você fazendo o que eu digo, você vai terminar no paraíso. Vai saber o que é que a gente entende por paraíso, né? Porque até então, quando a gente orienta o outro para seguir do jeito que a gente está seguindo, nós queremos dizer que o outro é o nosso clone, sem nenhuma reforma. Quando, na verdade, o outro tem variáveis, tem experimentos, tem situações das quais eu nunca vivi, nunca vivenciei. E eu não sei onde é que o sapato do outro aperta se eu não estiver calçando os sapatos dele. Então, o desapego à estrutura material é a toda a estrutura material. Tá bom? Quando a gente está falando de riqueza aqui, nós não estamos falando aí só de reais, dólar, ouro. Nós estamos falando de corpos, de personalidade, de chão, de terra, de casa, de estruturas, de tudo. Nós podemos ter tudo isso? Podemos, mas teremos que ter a consciência de a qualquer instante nós vamos deixar. E não é necessário, vejam bem, jogar fora tudo isso agora porque escutou uma palestra, o cara disse, olha, parece que eu não vou entrar no nosso lar. Vai. Pode não ser comprando, né, comprando ações. Eu não sei se... Não está vendendo não, né, Soninha? Ações para entrar em nosso lar, essa coisa toda, porque eu sei que a fila seria grande para comprar um... Na verdade, o que se quer dizer não é isso, porque você entra com a consciência. O tesouro que você leva é aquilo que você tem de bom que você fez. E o de mal que você também produziu. Porque o bem e o mal, esse nível de dualidade ainda que nós precisamos enfrentar, é o grande balizador. Então, agir sempre com equilíbrio. Equilíbrio, utilizando o discernimento, o contentamento, utilizando-se da tolerância, para que a gente possa fazer essa escolha íntima. Para a gente poder fazer essa escolha que vai não só nos auxiliar. Lembrem-se, o mestre ensina que para a luz brilhar, e quando ela brilha, ela sai de dentro da gente. Ela sai dentro de nós. E ao fazer essa luz brilhar do nosso coração, dissipa as trevas em nosso derredor. Bom, esperamos que a gente possa ter pensado, fazer um momento de reflexão a respeito de como é que nós vamos seguir o nosso processo de evolução espiritual, de evolução material, as nossas deficiências que nos ligam à personalidade e as nossas eficiências que nos levam à consciência do indivíduo enquanto ser
espiritual. E sejamos todos em paz.